Bom dia, pronto. Agora Bom a dia. professora rapidinho ela está lá. Bom dia, bom dia. Bom dia, Professor, Marcos. professor, professor, Oi, Davi, diz. essa aula aí de física vai substituir a de geografia? Não, depois dela tem geografia. Viu? Depois dela tem geografia. E tem que ter aula de geografia hoje. Certo. Então vai substituir qual? As últimas de inglês? Uma das últimas? Não, não, aí depois dessa de geografia não tem mais aula não, viu? Só Ô, português Marcolino, amanhã. Amanhã vai ter só português, as aulas todinha de português. ô, Marcolino, Oi. me diga uma coisa, geografia, todo mundo ficou em geografia? Não é aula de recuperação, não. Eu errei. Você leu o recadinho que eu mandei no grupo? É aula Não, normal essa semana. não, eu sei, como é que eu posso explicar? Ô, Matheus, eu tô esquecido aqui, ó. Eu li o recado ontem que o senhor mandou, mas peraí, deixa eu ver aqui. Sim. Ah, rapaz, então é só atividade, é? É isso, assunto. É só de atividades. Pô, isso. Viu? Aí tem aula até sexta-feira, depois de ser dia 30, né? Até dia 30, até segunda. Depois disso, a diretora vai entrar em contato. Eu estou enviando as notas hoje, certo? Estou enviando as notas hoje do mapa de notas. Eu estou finalizando o sexto ano aqui. Aí ela vai ligar para os pais para assinar o boletim, para dar as declarações do nono ano, negócio de escola aí, não sei o que e tal. E pronto. Aí depois disso, ela vai dizer quem é que ficou em recuperação. Ok. Tá certo? Aí É mesmo que eu... se ficou em recuperação, o que é que precisa para se vai precisar ou não fazer recuperação, ela diz lá. É porque eu vi tanto o senhor falando de recuperação que eu acabei confundindo com Meu as aulas. Deus do céu. É, porque tava, tava fazendo essa questão. Deixa eu ver aqui, Gabriel já está aí, a Daísa já está chegando, o Gustavo já chegou, Jasmine não chegou, vou ligar. E vou ligar para Luísa. Jonathan já está aí. A Daísa, Bom dia, professora. ela não conectou ainda o áudio dela, não. A Daísa, Oi, agora sim. Bom dia, professora. bom dia. Pronto, pode continuar, Daísa. Pronto, então assim, a característica para que aconteça o eco é que ele tem um tempo mínimo de 0,1 segundo. Gente, 0,1 segundo não é nem um piscar. Um piscar de olhos já demora mais de um segundo, certo? É uma coisa muito rápida. Mas menos que isso a gente não identifica, como foi falado no texto aí, certo? Menos que isso a gente vai ver como alguma perturbaçãozinha ou o som está estranho. Você não vai identificar que são dois sons que estão acontecendo. Um vai interferir diretamente no outro, ou você vai escutar como um som só, com algum ruído. A questão do ultrassom e do infrassom. Ultrassom, eu acho que é uma coisa que é bem comum, a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né? Vocês já ouviram falar nisso? Ultrassom. Alguém já ouviu falar ou não? Tem quem nunca tenha ouvido falar nisso. Eu já ouvi falar. Com certeza. Ultrassonografia a gente vê muito em quem está fazendo algum tipo de exame, mulheres grávidas para saber como é que está a criança, tudo mais, tá? Então o que acontece? O nosso ouvido ele escuta um limiar, aí ele tem uma frequência de audição. Menos que isso, a gente chama de infrassom, tá? Abaixo do que a gente escuta. E acima disso, a gente chama de ultrassom, tá? O ouvido humano, ele escuta de 20 Hz até 20 kHz, até 20 mil Hz. Eu lembro que, Algumas pessoas, acho que foi ano passado, a professora de ciências explicou pra gente um pouco sobre. E teve Gabriel, não até escutei, alguns tá animais bem que escutam. baixinho. É uma professora de ciências, acho que foi ano passado, ela explicou sobre. Citou até alguns animais que escutam mais ultrassom e alguns que escutam Exatamente. infrassons.
Exatamente. Então, o que acontece? Tem exceções, que são as pessoas que às vezes têm uma audição além da conta, que podem escutar um pouco acima disso, mas a média é isso. E tem aquelas pessoas que têm uma audição muito boa, que escutam um pouquinho abaixo disso. E também, com o passar do tempo, o nosso ouvido, ele vai, como é que eu posso dizer? A gente vai prejudicando a nossa audição. E aí pode acontecer de determinada idade, vocês não estarem mais escutando entre esse intervalo, vocês estarem escutando um intervalo ainda menor. Uma coisa muito prejudicial para a saúde de vocês são os fones de ouvido. Por quê? Porque se a gente fica exposto a uma quantidade muito alta de som, um som muito, muito forte, num intervalo de tempo muito alto, isso aí vocês têm vocês prejudicam a audição de vocês, às vezes, de forma irreversível. Certo? Então, é uma curiosidade muito boa para vocês pesquisarem depois. E isso pode causar dor de cabeça, náusea, problemas com insônia, e entre outros tipos de problema. A audição da gente pode interferir nesse sentido. Então, o que acontece? Abaixo de 20 Hz, a gente chama de infrassom, que é a ideia do sonar, como o Gabriel mesmo falou. A gente vê o sonar em alguns navios submarinos, eles utilizam o sonar para se locomover, se localizar. Alguns navios utilizam para a questão de localização de cardumes de peixes, para fazer a pescaria e tudo mais. E o sonar também ele é utilizado por golfinhos, alguns animais utilizam o infrassom nesse sentido. E eu não sei se vocês já ouviram um apito que tem apito para cachorro. Quando você assopra, você não escuta nada, mas para o cachorro aquilo é um ruído meio abusadinho. E o pessoal utiliza para fazer treinamento. Tá? Isso está na escala do infrassom também, tá? E o ultrassom são frequências acima de 20 mil Hz. Professora, você acha Oi? que esse apito é Avatar, Lenda de Aang? Gabriel, bota o fone de ouvido perto do. Bota o microfone perto da boca que tá longe. É porque em Avatar, Lenda de Aang, também parece um apito parecido, professor. No caso, o Aang tem, que chama o Visão. Tem, esses apitos, muitos treinadores utilizam, né? Que conforme a perturba, o cachorro tem como uma punição, né? O animal tem como uma punição. E aí os treinadores utilizam para estarem fazendo treinar mesmo, questão de sentar, gira, espera, essas coisas. Como eu estava falando da questão da ultrassonografia, o exame da ultrassonografia fala muito bem desse ultrassom. Vocês podem imaginar como se fosse um eco, gente. O exame, ele manda o som até o determinados, sei lá, órgãos ou a criança, a injeção da ultrassonografia da pessoa que está grávida, e esse eco ele vai projetando a imagem, tá? É um exemplo que vocês têm aí na página 183, que a pessoa está fazendo a ultrassonografia, e você vê aquela imagenzinha distorcida, né, da criança, certo? Então, ultrassom é aquela que está acima dos 20 mil Hz, tá? E aí a gente não escuta. O que está acontecendo na frequência sonora daquele aparelho, mas a gente não escuta, não incomoda, não atrapalha a gente, não. É utilizado muito na medicina. E alguns animais trabalham com ultrassonografias, que é acho que é o morcego, que ele escuta na faixa dos 100 mil, 120 mil. O morcego ele é um animal que ele não vê, né? Ele escuta e ele se locomove através do som. Ele emite o som, bate na parede e volta para ele, ele sabe que ele vai ter que desviar porque ali tem algum obstáculo para ele. Ele se locomove desse jeito. Agora a gente vai entrar nas ondas eletromagnéticas, que até agora a gente ia falar que são as ondas mecânicas, que dependem do meio, né, de locomoção. Já as ondas eletromagnéticas, elas não dependem do meio de locomoção, elas se locomovem por qualquer tipo de meio que existiu, até pelos vácuos. Diferente das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, podendo se propagar no vácuo, e é o caso da luz, das ondas de rádio, televisão, utilizadas nas transmissões e recepções de som e imagem, os meios de comunicação, dentre outros exemplos. Né? Aí tem um exemplo aí de um rapaz que está trabalhando com rádio, acho que ele está numa vila ou algo do tipo, tentando se locomover com aqueles rádios que a gente tem muito em filme de guerra e essas coisas, né?
às vezes, quando o ambiente ele não tem um sinal de internet, essas coisas, o rádio ele funciona muito bem para comunicação. As ondas eletromagnéticas se deslocam no vácuo com a velocidade da luz, que é de 300.000 km por hora, ou por segundo, aproximadamente. Quanto às ondas mecânicas, há um meio material que oscila. As ondas eletromagnéticas, o que está oscilando são os campos elétricos e os campos magnéticos, certo? Quando as ondas elétricas, como o ímã, que vocês estão dizendo que vocês estudaram anteriormente, exercem seus efeitos à distância. O que ele está querendo dizer com isso? Vocês conhecem o ímã. Você precisa encostar o ímã em determinado objeto para que você tenha domínio sobre aquele objeto? Não, você vai sentir que ele está saindo mesmo sem encostar. Por quê? O ímã, ele trabalha com um campo ao redor dele, não é contato. Um exemplo bom de campo é o que acontece entre os planetas. A Terra não está encostando em Marte, não está encostando no Sol, não está encostando na Lua, porém eles têm campos gravitacionais que fazem com que o movimento aconteça e tudo fica aí na harmonia que acontece. Certo? Então são campos e não contatos, tá? As radiações eletromagnéticas trabalham com campos. As frequências das ondas eletromagnéticas são obtidas a partir dos valores dos campos elétricos e magnéticos que oscilam por unidade de tempo. Desse modo, a frequência de uma onda eletromagnética corresponde ao número de oscilações do seu campo e que o campo realiza por seguinte. As estações de rádio AM e FM tem esses dois tipos de estações, né? As estações AM, elas trabalham na frequência de 500 kHz a 1.600 kHz. As FMs trabalham de 88 MHz a 108 MHz. O que acontece? A frequência das rádios AM é bem menorzinha a frequência. Já das FMs é maior. Por quê? Qual a diferença entre AM e FM? Vocês já escutaram os dois? As duas frequências? Só FM. Alguém já escutou as duas frequências de rádio? Ou vocês só escutam FM? Ou nem escuta a rádio? Marcos, tu não escuta rádio não. Luísa, tu não escuta rádio não, é? Só YouTube, é? Rádio também. Hein? Às vezes eu escuto- João Vitor, tu escuta rádio, João Vitor? Não, professor. Certo, só YouTube, né? Às E vezes eu Luísa? Luísa, que eu não escutei Luísa falar hoje. Eu acho que Luísa não tá nem na aula, tá dormindo. Chega, tá babando a fronha da... Oxe, Marcos, eu já tô dormindo, é. Ela tá babando a fronha da cama dela, Quê? porque ela não tá nem falando. Ela ficou Espera, quase o quê? pensando naqueles coreanos lá, naquele japonês. Ela tá sonhando com os coreanos, K-pop dela. Luísa. Eu vou deixar como sugestão para vocês procurarem a diferença entre essa ideia de AM e FM, certo? Mas eu já vou dizer a Às vezes eu vocês. escuto rádio com o pai. É bom que só, Marcos. Bota lá 95.3, Arapuã. FM. Arapuã FM, ela passa na TV, ela passa no canal 4. Exatamente. Ah, Marcolino sabe, velho. Mas o que acontece? As rádios AM, elas têm a frequência menor, porém elas têm muita amplitude. Você vai ter um alcance muito maior dela, mas o som dela não é bom. Tá entendendo? Então, o que acontece? O pessoal utiliza as rádios AM para notícias, para falar, certo? As FMs, a frequência é maior e a amplitudezinha é menor, ela não tem tanto alcance, porém o som é mais estéreo, tá? O som, a qualidade do som ela é melhor. Por isso que as rádios FM são utilizadas para as músicas, os programas, sabe? Nesse sentido. Gustavo, quando tá viajando com o pai dele no caminhão, né, seu Gustavo? Aí fica escutando De vez em música quando aqui rádio. acolá eu escuto uma rádio, outras vezes é o pendrive que é um monte de música gravada. CD, MP3. Igualzinho a pai. Então, ó, aí tem radares, fornos de micro-ondas, trabalham com ondas eletromagnéticas, tá? E operam na faixa dos GHz, as ondas
dos micro-ondas. Quanto maior a frequência, maior a energia da radiação e menor é o comprimento da onda. Tem uma escalazinha aí embaixo, nessa página do livro, que está especificando bem essa questão da frequência da onda. Quanto maior a frequência da onda, a qualidade dela é um pouquinho menor, certo? E menos radiação tem. Quanto maior a frequência, mais próxima de uma da outra, a qualidade é melhor e tem mais radiação. Tá? A gente vê num limiar também de luz. Tem coisas que a gente não vê e tem coisas que a gente vê. Tá? Tem aí as ondas AM, FM, radar. O controle remoto da televisão também funciona por onda eletromagnética. A luz branca, que é a luz que a gente vê. Sol, que tem radiações, aparelhos de raio-x, aí alguns elementos radioativos que a gente não vê. E aí vem ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, abaixo do que a gente vê, ultravermelho acima do que a gente vê. Porque a gente vê a luz branca ela não é branca. A luz branca ela é a junção de todas essas cores. E a gente vê esse espectro que tem aí no livro, esse espectro aqui, o arco-íris que a gente vê, é a luz branca a luz branca quebradinha, tá? Quando o arco-íris, ele não é aí não tem um pote no final do arco-íris, não é uma coisa mágica, não. Aquele arco-íris que a gente vê no céu. É justamente a refração da luz branca. E aí a gente vê aquele espectro de luz, né? Do que vai do vermelho ao violeta. Então, infravermelho, abaixo do vermelho, a gente não vê. E ultravioleta, acima do violeta, a gente também não vai ver, tá? As ondas de rádio e as micro-ondas que tem aí, eu vou deixar como leitura para vocês, no final desse capítulo. Aí tem muita aplicação da física aí na medicina, nos aparelhos de ressonância, do raio-x, fala um pouquinho de GPS, né? Mostra um pouquinho do funcionamento de um micro-ondas, tá? E a questão do infravermelho hoje está bem ativo. E eu não sei se vocês já passaram por isso, eu acredito que sim, que ninguém está em casa desde março. Mas quando a gente chega em determinado local para entrar, o pessoal mete aí um termômetro na testa da gente, agora não encosta, né? E esse termômetro ele faz uma leitura através do infravermelho, tá? Ele verifica a temperatura da gente. E a luz visível, a luz branca, é o assunto do próximo capítulo, tá certo? E eu vou deixar para vocês como exercício, que vai valer aí a avaliação, que serão avaliados, as questões de 1 ao 10, da página 196 até a 197. E é para postar, no caso, só as respostas, não é isso, Marcelildo? Só a resposta. Aí, quem tem um livro, faz no livro e tira a foto do livro e põe lá no Google Sala de Aula. Quem não tem o livro, faz no caderno, pergunta e resposta, pede aí a foto das questões para um coleguinha e faz e posta lá a foto da folha do caderno. No caso, do 1 ao 10, certo? O final do capítulo é mais a questão de curiosidade mesmo. O principal para o exercício foi o que a gente discutiu até agora. Alguma dúvida, gente? Eu falei, mal vocês participaram. Professora, Oi. qual é a página 110, né? Da atividade 196. Certo. Aí a 10 está na 197, mas é só mais uma perguntinha. E o que a gente estudou começou na página 170 cadê? 176. Tá? O exercício é 196. Deixa eu escrever aqui. Não bate papo. Ficou alguma dúvida. Capítulo. Às vezes uma letra foge aqui, porque a minha unha atrapalha. Professora, Oi. esse livro, no caso, que a senhora está usando, é o de ciência, né? Sim, é o livro de ciências, que as ciências de vocês, ela é subdividida nas ciências que vocês vão ver no ano que vem.
Tem um pouco de biologia, tem um pouco de química e um pouco de física, tá? Mas é de ciências. Então, estou colocando aí, ó. O capítulo começa na página 176, o que a gente discutiu até agora, certo? E o exercício, ele começa na página 196, mas tem aí uma questãozinha na página 197, que é a questão 10, tá bom? Do 1 ao 10. Algo mais que vocês queiram perguntar a mim, gente? Eu não sei como é que vocês estão fazendo como é que vocês estão desenvolvendo isso. Eu acredito que a gente terá mais uma aula semana que vem, que eu vou falar um pouquinho da questão da luz, eu vou conversar com a diretora direitinho, porque eu tenho ainda tempo na sexta. Qualquer coisa a gente tem mais uma aula na sexta, mas eu não sei se fica muito cansativo. Oi, Gabriel. Eu queria perguntar à senhora sobre a distância que a nossa voz percorre, mas acho que a gente vai estudar isso mais na frente, quando for estudar a intensidade das ondas. Eu entendi sobre a distância, mas depois não escutei mais. Densidade das ondas. Ele falou alguma coisa assim. Eu gostaria de perguntar a distância que a nossa voz percorre, mas acho que a gente vai estudar isso mais para frente, quando for ver a A intensidade. distância que a nossa voz percorre, a nossa voz ela anda na velocidade de 340 metros por segundo, tá? Então, assim, a distância que a nossa voz percorre, você vai depender do tempo que você está medindo isso. Tá certo? Então, tipo assim, se você disser assim, você dá um grito agora e você quiser saber que distância esse grito vai percorrer em 5 segundos, aí você sabe calcular, por causa que você sabe a velocidade. Agora, assim, o som, ele transporta energia. Então, chega uma hora que essa energia ela vai acabando, ela vai se transformando em outra coisa. Acabando, não. Ela se transforma em outra coisa. Por exemplo, você pode gritar aqui e daqui uma pessoa que estiver a 100 metros de distância não está escutando o seu grito. Por quê? Porque a energia do seu som ela vai se transformando em outro tipo de energia e não chega até lá. Certo? Ela tem um limite, dependendo da questão da intensidade que você transmite. Entendi. Entendeu? E aí, o que eu posso fazer por vocês? Se vocês tiverem alguma dúvida na resolução do exercício, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu posso deixar aqui meu WhatsApp. Mas eu acredito também que eu não sei se vocês têm contato dos professores. Qualquer dúvida também a professora de ciências eu acredito que possa tirar. Mas, de todo jeito, está aqui o WhatsApp. E eu aí, o professor Marconino tem um contato de vocês, né, pelos grupos. Ele entra em contato com vocês para dizer se a gente terá ou quando terá outra aula. Certo? Aí tá meu WhatsApp, tá aí no bate-papo. A Daísa aí eles vão postar e eu vou botar você lá como professora e depois você sai. Da turma de ciências de nono ano. Aí você vai pegar e avalia e dá a nota para eles e passa a nota para mim, viu? Tá certo. Só tem até amanhã para postar as atividades que a professora de ciências passou, já que não tem nenhuma atividade de fazer exercício nem nada. Vai responder essas atividades que a professora passou, vai fazer a pesquisa que ela passou e vai postar lá no Google Sala de Aula até amanhã. Marcolino, Oi. aí o senhor vai postar a página que ela pediu para fazer lá no grupo? Não é página 176, não? 196 exercícios. 196, 197. Do Vou 1 ao 10. postar agora. Vou copiar e vou colar lá. Qualquer coisa, Marconi, eu envio pro teu e-mail, pro teu WhatsApp, aí você passa para ele. Certo. Tá certo? Aí, exercício de física, exercício da página 196, 197. E as pesquisas que ela passou, aí tem que passar. Passou não, né? Só isso mesmo.
Só isso. Então, tudo bem. Aí encerrou a aula de física, aguarda a aula de geografia, viu? É só para fazer atividade no livro? Sim, Fa- sim. Fazer atividade, tirar foto e postar no Google Sala de Aula, Luísa. Tu que não postasse nada. Ok. Tchau, gente. Bom dia. Intervalozinho, viu? Porque aí tem que esperar a aula de geografia. O link da aula de Quantas geografia. horas? Tchau. Quantas horas? Quantas horas? Não, ele começou agora, 40 minutos. Ai, rapaz, isso é uma desconsideração. Tchau. Acertamos. 10 horas. Bom dia, 10 horas. filha. Tchau, senhora. Tchau. Tchau. Obrigada, Obrigada Luísa. pela ajuda. Tchau.